Estamos ao vivo no Instagram para mais uma live, para mais um bate-papo. Pessoal, todo mundo chegando aí. Paz do Senhor, Jânio, Silmara, Ivonete, todo mundo que está chegando aí. Deixa eu ir lendo. César Monteiro, paz do Senhor. Helenilton, Claudemir, Jânio José, Vanilda, José Mauro Rodrigues, Carlos Novo Antônio, Cilione, Shalom, Elivandro, Queiroz Claudineia, Neuza, todo mundo que está chegando aí, sejam todos e todas muito bem-vindos e muitas bem-vindas. Bem-vindos e bem-vindas. Tá no horário de almoço. Eu preciso aproveitar que tem gente que está no seu horário de almoço e está aqui na live para participar. Então eu não posso me alongar, eu não posso demorar. Preciso entregar aquilo que foi prometido ontem. Ontem nós tivemos no nosso curso de Introdução à Teologia, nós falamos sobre interpretação bíblica. Meu esposo está fazendo, mas só que trabalha à noite e só vê depois. Não tem problema, sem problema, ok? Então, a gente, Alexandro, Antônio, todo mundo chegando aí, a gente ficou de completar. Sem voz? Não, tá sem voz não. Tá com voz. Escreva aí, gente, para ela que tá com voz. Deve ser, aumente o seu volume. Aumente o seu volume aí, porque deve ser o seu aparelho. Escreva para ela aí, gente, aumentar o volume dela. Ok? Pai do Senhor, Damiana, Paula, Paulo Cono, Deus abençoe. Aí, ó, tá com voz. Vamos lá. É só aumentar o volume dela. Ela deve estar com o volume baixo. Vamos lá. Nós ficamos fazendo uma análise ontem sobre Mateus capítulo 14, lembram? Mateus capítulo 14 foi a análise de ontem que eu fiquei devendo a vocês de terminar, ok? Eu vou dar uma relembrada, ok? Em algumas coisas que nós falamos ontem e depois eu vou falar daquilo que ficou faltando. Até para aqueles que não participaram de ontem e por acaso ver esta aula, possam estar inteirados e receber o que vocês receberam ontem e receber o que vocês vão receber hoje, ok? Não vou falar nada dos termos de interpretação bíblica, porque já falei ontem, vou me deter apenas em Mateus capítulo 14, ok? Como estou me sentindo importante com essas instruções, pouco dia, mas com conteúdo. Obrigado, Damiana Paula. Começa chegando no final, a gente sente saudade, não sente não, gente? Dá aquele gostinho, poxa, tá acabando, tá encerrando, não dá. Quem já tá sentindo saudade aqui? Só quem já tá sentindo aquele gostinho de saudade dos nossos encontros, das nossas aulas, diga aí. Escreva aí, já tô com saudade.
Escreva aí, quem já tá com saudade. Deixa eu ver. Escreva aí, já tô com saudade. Sônia Paz dizendo, já estou com saudade. Damiana, eu. Claudemir, eu. Leite, eu. Janaína sendo maravilhoso. Ivonete, com certeza. Pastor, louva a Deus pela sua vida. Obrigado, Simara. Eu consigo entender suas explicações. Obrigado, Valmara. Castro, obrigado. Já estou com saudade de Carlos. Gratidão. Então vamos lá. Então perceba, gente, que teologia não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas fazem. Teologia não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam, teologia, eu vou desviar, não sei o que. Não, não, não. Depende muito do instituto que você aprende, depende muito do professor que ele ensina, depende muito. Ok? Então, não tem esse bicho de 7 cabeças. Vocês perceberam durante esses dias. Claro, preste atenção. Vou falar hoje à noite também isso. Não é porque uma pessoa, preste atenção no que eu vou falar. Não é porque uma pessoa é boa em matemática, sabe tudo de matemática, que ela sabe ensinar matemática. Entendeu? Não é porque uma pessoa sabe tudo de geografia, é fera em geografia, que ela saiba ensinar geografia. Entende? Não é porque uma pessoa ela é boa em português, é fera em gramática, em expressões idiomáticas, dentro dos vernáculos gramaticais da língua portuguesa, que ela sabe ensinar português. Você ser bom em um assunto não significa que você sabe ensinar aquele assunto. É por isso que existem pessoas que entram em teologia e ficam com a cabeça confusa, porque o camarada até sabe de teologia, mas saber de teologia não significa que ele sabe ensinar teologia. Entendeu? Saber inglês, speak English. Saber espanhol, habla espanhol, não significa que a pessoa saiba ensinar espanhol. Conhecer de Bíblia não significa que a pessoa saiba ensinar Bíblia. Ok? E sem falsa modéstia, além de eu ter as minhas formações acadêmicas, né? Eu sou historiador, tenho licenciatura para ensinar, sou psicopedagogo, sou analista de perfil comportamental, sou coach, teólogo. Além disso tudo, dessas formações acadêmicas, eu sei que desde criança Deus me deu o dom de ensino. A primeira vez que eu ensinei, a primeira vez que eu peguei a Bíblia para ensinar, eu tinha 14 anos, o professor da escola bíblica dominical tinha faltado. Eu prego desde os 7, ok? Eu prego desde os 7 anos. Mas ensinar o professor, eu era da sala dos jovens, na sala de jovens tinha um professor que era excelente. Na sala dos adultos, o diácono faltou e não tinha quem ensinasse. Perguntaram, lá você pode ir lá ensinar, pediram o professor de jovem para ir lá ensinar. O professor de jovem, não vou não. Eu gosto de ensinar para os jovens. Aí me disse, lá você pode ensinar? Eu disse, posso. Fui e dei uma aula. Na verdade eu não dei uma aula porque eu não sabia ainda daquela aula. Eu me esforcei para apresentar a revista da CPAD para aquele pessoal. De lá para cá eu virei o professor. Eu fui tapar um buraco, porque o professor da escola dos adultos, eu com 14 anos, o professor da escola de adultos tinha faltado, eu fui tapar um buraco e acabei virando professor da escola dominical. Entendeu? Então eu sei, sem falsa modéstia, que além das minhas formações acadêmicas, pedagógicas e didáticas que eu tenho,
Deus tem me capacitado com uma unção para ensinar. Ok? Então, teologia não é esse bicho de 7 cabeças. Basta você estar na instituição certa, ter um professor certo para lhe ensinar. Então, a nossa interpretação hoje é Mateus capítulo 14. Cadê seu aviãozinho? Quem já mandou aviãozinho aí com seus contatos? Ilma Bonfim. Ilma Bonfim é nossa aluna, viu? Ela é nossa aluna do curso básico de teologia. Seja bem-vinda, Ilma Bonfim. E Ilma é coordenadora de escola, coordenadora e diretora da área da educação. E é nossa aluna aí do curso básico de teologia. Já mandou seus aviãozinhos? Manda aviãozinho aí para todos os seus contatos e chame eles para cá, porque vamos falar de interpretação bíblica, aproveitando o seu horário de almoço antes que o seu horário de almoço acabe, ok? Então vamos lá, capítulo 14 de Mateus. Deixa eu fixar aqui o tema embaixo também, porque tem gente que não vê em cima. Pronto. Capítulo 14 de Mateus. Capítulo 14 começa falando da morte de João Batista, ok? Vou relembrar um pouquinho de ontem. Capítulo 14 de Mateus começa falando da morte de João Batista. E aqui nessa passagem tem 4 lições, anote aí. 4 lições que os obreiros necessitam aprender nessa passagem. Aqui, antes da gente entrar propriamente em Jesus andando sobre o mar, eu quero que você, como obreiro, aprenda essas 4 lições. Escreva aí. Pega caneta e papel e escreva. Primeira lição que eu aprendo aqui. Estou relembrando de ontem, mas anote aí. Primeira lição que eu aprendo aqui. Versículo 13, capítulo 14. Versículo 12. 11. Versículo 11. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos e levaram o corpo e a sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus recebe a notícia de que o seu primo, João Batista, está morto. Aí versículo 13, quando ele recebe a notícia no versículo 13. Jesus, ouvindo isso, ele fez o quê? Retirou-se dali no barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo a multidão, vieram das cidades e seguiam por terra. Preste atenção. Quando Jesus fica sabendo da morte de João Batista, ele vai se retirar para vivenciar o seu luto. E eu disse ontem que luto precisa ser vivenciado, que ninguém é super-homem. Você não é super-mulher. Quando Lázaro morreu, o amigo de Jesus, está escrito lá, e Jesus chorou. Ok? E Jesus chorou. Eu aprendo que luto precisa ser vivenciado. E neurologicamente falando, um luto ele dura 3 meses. 3 meses é para chorar, é para babar, é para sentir, porque se você não sentir o luto, depois vai dar um staff em você, igual deu no meu pastor, que fez o culto fúnebre do próprio filho, se mostrando forte, mas depois o emocional não aguentou, ok? Então, ele estava no luto, ele estava com dor, mas olha o versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Primeira lição, anote aí. Primeira lição que você precisa aprender com Jesus. Quem lembra? Quem estava ontem e lembra disso? A primeira lição que você precisa aprender com Jesus. Jesus estava sentindo a dor da morte de João Batista. Mesmo assim, quando a multidão veio até ele, ele tinha todas as razões para não atender
aquela multidão. Porém, aquela multidão fazia parte da missão de Jesus. E a sua missão é maior do que a sua dor. Anote isso aí. Número 1, primeira lição que o obreiro precisa aprender. Número 1, a sua missão é maior do que a sua dor. Como nós fizemos ontem, escreva aí, escreva aqui no chat. Minha missão é maior do que a minha dor. Escreva aí. Se você é obreiro, se você entende que Deus tem uma chamada contigo, se você entende que você tem um propósito nessa terra, escreva aí. Minha missão é maior do que a minha dor. Por quê? Porque muitas vezes, isso aí, Thalita, minha missão é maior do que a minha dor. Porque muitas vezes a gente tem todos os motivos para parar, gente. Você tem, Anne Souza, bem-vinda. Você tem todos os motivos para parar. Todos os motivos para recuar. Para dizer, não vou fazer. Só que quem tem missão, ele entende que a missão dele é maior do que a dor dele. Jesus estava com dor, estava em luto, mas a multidão precisava de Jesus. Jesus disse, eu estou com dor, estou em luto, mas eu vou atender a multidão. Porque a minha missão é maior do que a minha dor. Esse é o primeiro código bíblico que você precisa pegar aqui. Ok? Eu falei ontem, não vou falar hoje. Depois vocês vão no YouTube e assistem. Eu falei ontem sobre a rocha ferida. Pastor, o que é rocha ferida? Vai lá no YouTube. Vai lá no YouTube que tá lá, a aula de ontem. Sobre a rocha ferida. Júnior Gasoli, bem-vindo. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, que a minha missão é maior do que a minha dor. Segunda lição que eu aprendo aqui. Segunda lição, pega isso aqui. Segunda lição. Do versículo 15 até o 21, os discípulos chegam para Jesus e dizem, mestre, despede a multidão, já é tarde. Jesus disse, eu vou despedir a multidão, mas eu não quero despedir a multidão com fome. Dá-lhes de comer. E eles disseram, nós não temos nada aqui para alimentar essa multidão. Nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Travou não. Nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, pronto, se é isso que vocês têm, coloque na minha mão. Querido, anote isso aqui. Deus usa o que você tem. Deus usa o que você tem. Existem 3 tipos de pessoas. Escreva isso aí. Escreva isso aí. Existem 3 tipos de pessoas. Número 1. Primeiro tipo de pessoas. Aqueles que têm e não sabem que têm. Aqueles que têm e não sabem que têm. Segundo tipo de pessoas. Aqueles que não têm e pensam que têm. Terceiro tipo de pessoa, aquele que tem e sabe que tem. Vou repetir. 3 tipos de pessoas. Aqueles que têm, mas não sabem que têm. Segundo tipo de pessoas, aqueles que não têm e pensam que têm. Terceiro tipo de pessoas, aqueles que têm e sabem que têm. Vou dar um exemplo. Aqueles que têm e não sabem que têm. Um exemplo. Aqueles que têm e não sabem que têm. Aqueles que têm e não sabem que têm. Sabe quem é? É o irmão mais velho do filho pródigo. Ele chega para o pai e pergunta e diz, pai, esse teu filho foi embora e tu fizeste uma festa para ele? Eu nunca te deixei, tu nunca me deste um cabritinho. O que o pai responde para esse filho mais velho? Ô crente, tem que pegar isso aqui, crente. Olha o que o pai, estou falando de Lucas 15, o que o pai responde para o filho? Ele diz, filho, tu sempre está comigo. Tudo o que eu tenho é seu.
tudo o que eu tenho é seu. Tu sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Ele tinha tudo, mas não sabia que tinha. Tem muita gente que tem, mas não sabe que tem. Ei, Deus é teu pai. Tudo que ele tem é teu. Então, o primeiro tipo de pessoa é aquele que tem e não sabe que tem. Segundo tipo de pessoa, aquele que não tem, mas pensa que tem. Quando Sansão revelou todo o seu segredo para Dalila corta suas 7 tranças e ela grita: lá vem os filisteus. Está escrito. Sansão se levantou e disse: levantar-me-ei e guerrearei contra eles. Ponto e vírgula. Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Sansão não tinha, mas achava que tinha. Então existem pessoas que têm e não sabem que têm. Existem aqueles que não têm e pensam que têm. E existem aqueles que têm e sabem que têm. E na Bíblia, Deus sempre usa aquilo que você tem. Mesmo que seja um pouquinho, mas Deus sempre usa aquilo que você tem. Deus chega para Noé e pergunta: Noé, o que você tem? Noé diz: eu tenho um martelo, então construa uma arca e salve a tua família. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, o que você tem? Moisés diz: eu tenho um cajado, então toca na rocha e vai sair água. Deus chega para Davi e diz: Davi, o que você tem? Davi diz: eu tenho aqui 5 pedras, então lança uma pedra no gigante e o gigante vai cair por terra. Deus chega para a viúva e diz: viúva, o que você tem? Ela diz: eu tenho apenas um pouquinho de azeite aqui e um pouquinho de farinha. A farinha na panela não acabará, nem o azeite na botija faltará. Deus sempre usa o que você tem. Deus chega para eles e: o que vocês têm aí para o povo alimentar? Não temos nada, temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus é padaria e peixaria. E ele alimenta toda a multidão. Você tem, pode ser pouco, mas é esse pouco que você tem que Deus vai usar. Pega esse código aqui. Jesus não saiu fazendo multiplicação de pães e peixe. Ele fez 2 vezes apenas. Por que que Jesus fez apenas 2 vezes multiplicação de pães e peixe? Por causa... o povo soltou foguinho, pegou o código, hein? Quando solta foguinho é sempre porque pegou o código. Preste atenção. Jesus fez a multiplicação de pães e peixes porque havia uma necessidade do povo. Então anote isso aí. Milagres existe. Anote, obreiro. Milagres existe. Milagres existe. Tem senha hoje não, meu irmão. Hoje não é. A senha é só à noite. Aqui é só um extra. Ok? Aqui é só um extra. Se você veio para pegar a senha, não precisa nem ficar, porque não tem senha. É só um extra. É só conhecimento bíblico. Não vai atrapalhar em nada você receber o seu certificado, se você não ficar aqui. Aqui é só para conhecimento. Ok? Pastor, eu vim aqui poder pegar a senha para o meu certificado. Não tem não. Não vai atrapalhar em nada. A senha é na última aula à noite. Ok? Então, se essa era a sua preocupação, pode ficar despreocupado que não vai te atrapalhar em nada. Isso aqui agora é só conhecimento. Vamos lá. Milagres existem para suprir uma necessidade, não para se exibir. Anotou? Milagre existe para suprir necessidade. Não é para você se exibir. Ok? Então Jesus não saiu exibindo. Ele fez porque havia uma necessidade. Terceira coisa que eu aprendo com Jesus. Versículo 22. Primeira coisa. Sua missão é maior do que a sua dor.
Segunda coisa, milagres existem para suprir necessidade, não para se exibir. Terceira coisa que eu aprendo com Jesus, versículo 22. 14, 22. Terceira coisa que eu aprendo com Jesus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Terceira coisa que eu aprendo com Jesus é ser sociável. Um homem de Deus, ele é sociável. Ele se relaciona com as pessoas. Os discípulos estavam com pressa. Vamos, Jesus, vamos, Jesus, vamos, Jesus. Está com pressa? Então vá. Vá com Deus, Pai. Porque Deus Filho está aqui. Está com pressa? Vai. Eu vou ficar aqui e vou despedir da multidão. Homem de Deus tem que ser sociável. Ele disse, eu não vou sair daqui. A multidão, eu preciso atender. Eu, quando chego no lugar, eu fico assim, gente. Eu atendo todos. Eu atendo todos. Vocês não sabem, meus irmãos. Ô, meus irmãos, Jesus do céu, vocês não têm nem ideia. Por causa desse curso gratuito, tanto de mensagem que eu recebo no meu PV. Meu Jesus, meu Jesus. Por isso, se eu demoro a responder sua mensagem, é porque é muita mensagem. Mas eu respondo todas. Pastor, mandei uma mensagem para o senhor demorou. Claro, é muita gente, irmão. Tem misericórdia de mim, irmão. É muita gente que manda mensagem. Mas eu respondo todo mundo. Jesus, ele deu atenção a todo mundo. Jesus, pode ir. Pode ir. Mas eu vou ficar aqui e vou despedir da multidão. Vou dar atenção a todo mundo. Pastor, isso aí, Lidiane. Pastor tem cheiro de ovelhas. Pastor tem cheiro de ovelha. Não me toque, não tire foto comigo. Ah, artista. Não quer que ninguém tire foto com você, não quer que ninguém converse com você, né, artista? Sei que você era pregador, não sabia que você era artista, não. Bom pra você, você é melhor que Jesus, então. Porque Jesus, tá aqui, versículo 22. Despedir a multidão, mandou os discípulos para frente, pode ir. E despedir a multidão. Quarta lição que eu aprendo com Jesus. Quarta lição que eu aprendo com Jesus, versículo 23. Versículo 23. E despedidas das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus era um homem dedicado à oração. Tinha oração que ele fazia com os discípulos, mas tinha oração que ele se reservava a fazer sozinho. Ele e Deus. Quarta lição que eu aprendo com Jesus, que você precisa ter uma vida de oração. Acompanhando mesmo do trabalho. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Por isso que eu vou correr no adiantar das horas, porque eu sei que tem gente que está no trabalho, aproveitou esse horáriozinho de almoço para participar. Ok? Então, essas são as 4 lições que a gente aprende com Jesus. Sua missão é maior do que sua dor. Milagres existem para suprir necessidade, não para se exibir. Terceiro, homem de Deus é sociável. E quarto, homem de Deus tem uma vida de oração. Ok? Então vamos lá. Agora eu quero mostrar a vocês como é que se usa ferramentas da hermenêutica para fazer uma exegese e uma aplicação. Eu expliquei tudo ontem, o que é Bíblia, o que é hermenêutica, o que é exegese e o que é aplicação. Agora eu vou fazer isso na prática. Vou fazer isso na prática. Ok? Essa aqui vai por algum tempo. Vamos lá. Versículo 24. Eu estou no capítulo 14. Versículo 24. Entrando no barco estava longe, e a multidão na terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Que mar é esse? Aqui você precisa de um conhecimento geográfico. A Bíblia chama de Mar da Galileia. Ora, presta atenção, escreva. Ora você vai encontrar Mar da Galileia. Ora você vai encontrar na Bíblia Mar de Tiberíades. Ora você vai encontrar na Bíblia Lago de Genezaré. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré é a mesma coisa. É um lago
A gente sabe que mar é uma porção de água salgada, mas esse aqui é um lago de água doce, ok? Ele é um lago de água doce. Mas por que ele é chamado de mar? Pela sua extensão geográfica. Quem quiser anotar, anote. É 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. O Mar da Galileia é 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Olha o tamanho desse lago. Por isso que ele é chamado de mar. Por isso que ele é chamado de mar. Mas a gente sabe que mar é água salgada, mas ele é chamado de mar pela sua extensão geográfica. Ok? Então vamos lá. E eu expliquei ontem que Galileia não é cidade, ok? Galileia não é cidade. Galileia é uma região de cidades. Cidades que ficavam na Galileia: Nazaré, Cafarnaum, ok? Eram várias cidades que ficavam ao redor deste lago. Geografia bíblica aqui para você, ó. Uma aula de geografia bíblica gratuita para você. Cá embaixo, parte sul ficava a Judéia. Judéia também é uma região, ok? Cidades que ficavam na Judéia: Emaús ficavam na Judéia, Jerusalém ficava na Judéia, ok? Então, Judéia não é uma cidade, Judéia é uma região. Então existe a região da Judéia com várias cidades. Aí você sobe o mapa. Lá em cima tem a região de Samaria com várias cidades. Ok? E depois da região de Samaria tem a região da Galileia com outras cidades. São então 3 regiões, cada uma com suas cidades. Região da Judéia, região de Samaria e região da Galileia. Lá em João 4,13 você lê, você não entende direito. Dizendo que Jesus saiu da Judéia para ir para a Galileia. Aí o texto diz assim, e era necessário passar por Samaria. Lógico, porque é Judéia, Samaria e Galileia. Se Samaria está no meio, eu tenho que passar pela Galileia. Se Samaria está no meio, para eu chegar na Galileia, eu tenho que passar por Samaria. Mas os judeus não passavam por Samaria porque eles tinham rincha. Não dá para explicar historicamente essa rincha, ok? Vai lá de Roboão e Jeroboão de 1 Reis, ok? Vai lá de Roboão e Jeroboão. Não dá tempo de eu explicar isso aqui. No nosso curso de História de Israel, a gente tem um curso de História de Israel, a gente explica tudo isso no mesmo, em mínimos detalhes. Você entende tudo em mínimos detalhes, ok? Não dá tempo. Aí sim você entende quando Jesus disse, em Atos 1,8, ser-me-eis testemunho, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, cidade, Judéia, região, Samaria, região vizinha, e até os confins da terra. Ele está falando de uma posição geográfica, tanto em Jerusalém, a cidade que vocês estão, como em Judéia, a região que vocês estão, tanto Samaria, as regiões vizinhas e até os confins da terra. Ok? Então vamos lá. Outra coisa importante aqui para você saber, que nós falamos ontem, versículo 25. Quarta vigília da noite. Eu expliquei ontem, mas vou explicar para quem não estava ontem na aula, o que é esse negócio de quarta vigília, o que é esse negócio de hora nona, o que é esse negócio de hora sexta. Você lê na Bíblia, hora nona. Pastor, hora nona é 9 horas da manhã. Não é não. Ah, hora sexta é 6 horas da manhã. Não é não. Hora sexta é meio-dia e hora nona é 3 da tarde. Mas por que hora nona é 6 da tarde? Por que hora nona é 3 da tarde? E hora sexta é meio-dia? Vou explicar aqui. Presta atenção, é muito simples. Os judeus dividem a noite, o período da noite. O que é o período da noite? Quando o sol se põe até o sol nascer.
Ok? Até o sol se pôr e até o sol nascer é noite. Ok? Então esse período da noite, onde não existe sol, eles dividem em 4 vigílias. Para contextualizar essas vigílias, eu vou contextualizar com o nosso horário, ok? Estou fazendo uma contextualização com o nosso horário. Então a primeira vigília vai de 6 horas da noite a 9 horas da noite. Primeira vigília, de 6 horas da noite a 9 horas da noite, no nosso horário, ou seja, das 18 horas a 21 horas, do nosso horário. Segunda vigília, das 9 horas da noite até a meia-noite. Segunda vigília, das 21 horas a 0 hora, do nosso relógio. Terceira vigília, de meia-noite a 3 horas da manhã. De meia-noite a 3 horas da manhã. Quarta vigília, de 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Repetindo. Isso aqui é conhecimento da cultura do horário judaico. Primeira vigília, das 6 às 9. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Quando de Jesus foi na quarta vigília, foi desse período de 3 da manhã às 6 da manhã. Expositor da palavra, cheguei do trabalho agora. Show de bola, querido. Deus abençoe. Quem é da Bahia, clica aí no expositor da palavra. É um jovem pregador, viu? Quem é da Bahia, clica aí e convide para ministrar na sua igreja. É um jovem pregador que prega com o coração, prega com o sentimento da responsabilidade da palavra de Deus, ok? É um jovem adulto, ok? Jovem na idade, mas adulto na ministração da palavra. Deus continue te abençoando. Voltando aqui, foi nesse período entre 3 a 6, ok? Então anote isso. Quando dá 6 horas, termina a vigília. Então, toda aquelas 6 horas da manhã termina a vigília. Quando dá 7 horas da manhã, é hora 1. 7 horas da manhã do nosso relógio é a hora 1 do judeu. Então, 7 horas, hora 1. 8 horas, hora 2. 9 horas. 10 horas. 11 horas. Meio-dia. Tá vendo? Por isso que meio-dia é hora sexta. Porque o horário dos judeus começa a que hora? 7 horas da manhã. 7, 8, 9, 10. 10 horas da manhã é a hora quarta. 11, 12. 12 horas, meio-dia, é hora sexta. 13, 14, 15 horas, 3 da tarde, hora nona. Então, a partir de hoje você já sabe, ok? E aí, tem uma outra expressão que eles dizem aí no versículo 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "Ah, é um fantasma!" Dentro da cultura judaica, fantasma aqui não é espíritos desencarnados. Dentro da cultura judaica, isso aqui é muito profundo. Não, acho que não vou falar isso não, viu? Deixa quieto. Para não atribular crentes aqui. Dentro da cultura judaica, fantasma não são espíritos desencarnados. Dentro da cultura judaica, deixa eu falar de uma forma que vocês possam entender. Dentro da cultura judaica, fantasma ali para eles seriam aparições demoníacas de demônios das águas. Preste atenção, pega isso aqui. Rapaz, isso aqui que eu vou dar para vocês é alto nível. Desculpa aí se alguém ficar meio confuso, viu?
Vou tentar fazer o máximo para vocês entenderem. Isso aqui já é teologia avançada. Isso aqui, o que eu vou falar agora já é teologia avançada, ok? Segundo alguns intérpretes, existem demônios que ficam nas águas. Da onde eles se baseiam isso? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que é que o Espírito de Deus estava fazendo, pairando sobre a face das águas? Se a terra estava sem forma, se a terra estava vazia, o que é que o Espírito Santo estava fazendo em cima das águas? Segundo alguns intérpretes, não estou dizendo que eu concorde com isso e nem que eu discorde. Estou dando informações teológicas, ok? Eu não vou nem falar para vocês que eu concordo e nem falar para vocês que eu discordo. Estou dando informações teológicas, porque na teologia tem muitas informações. Segundo alguns teólogos, os demônios que foram lançados do céu à terra, os anjos caídos, estavam nas águas. Estavam nas águas, presos nas águas. Por isso que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, para que aqueles demônios não saíssem de lá. Por isso que quando Jesus expulsa o demônio do endemoniado de Gadara, e aqueles demônios entram nos porcos, os porcos vão para onde? Vão e se esborracham nas águas. Os demônios pegam os corpos e fazem os sacrifícios deles morrerem afogados nas águas. Então havia essa cultura judaica que havia demônio nas águas. Então esse fantasma aqui não seria o fantasma que a gente entende de espírito desencarnado, em si, manifestação visível de demônios. Tem um bocado de gente saindo com fumaça agora na cabeça. Isso. Obrigado. Deus é fiel, Kemely. Isso aí. Show de bola. Perfeito. Isso é um entendimento da cultura da época. Isso é um entendimento da cultura da época. Obrigado. Então vamos lá. Continuando aqui. Mas não era um fantasma. Não era um fantasma. Ok? Não era um fantasma. Era o próprio Jesus. Aí Jesus vai usar uma expressão poderosíssima. Pega isso aqui é forte. Isso aqui agora é forte. Versículo 28. Jesus gritou no versículo 27, sou eu, não tem mais. No versículo 28, Pedro diz assim, ó, mestre, se é tu, manda que eu vá. Qual teologia fala isso, pastor? O pessoal da igreja local também fala. Alguém me perguntou aqui, que ramo de teologia fala isso? O pessoal, aquele pessoal da igreja local que não tem nome, eles acreditam nessa teologia, ok? Arthur, pega essa Bíblia para mim, por favor. Alguém me perguntou, não vi quem é, mas eu li aqui a pergunta. A pequenininha, fininha. Isso. Alguém me perguntou, vi a pergunta. Aqui, ó. Esse pessoal dessa Bíblia aqui, ó. Ó. Dessa Bíblia aqui. É o pessoal da igreja local. Essa Bíblia aqui, ó. Se você abrir essa Bíblia aqui do pessoal da igreja local, eles creem nessa teoria. Ok? Eles creem nessa teoria. Ok? Então, vocês vão encontrar que existem teorias teológicas de todo o ramo. Eu aqui, preste atenção, o grande diferencial nosso é que eu não defendo teoria A e teoria B, eu apresento todas. Porque o nosso curso é interdenominacional. A minha parte é apresentar todas as teorias que existem para você. Você, com a inteligência que Deus te deu, você vai saber se aquela teoria é certa ou não. Ok? Você que vai saber se aquela é certa ou não. Agora,
eu não apresento teoria batista, teoria presbiteriana, eu apresento todas. Quem estuda teologia conosco, os nossos alunos do curso de teologia sabem que quando eu vou apresentar uma matéria, eu digo, ó, presbiteriana pensa assim, Assembleia de Deus pensa assim, Batista pensa assim, Metodista pensa assim, as igrejas pensam assim. E você, pastor? Não, eu sou interdenominacional, eu dou tudo. Tudo que eu puder eu entrego a vocês. Aí, você com a sua inteligência, você vai analisar todos os pontos de vista e você vai fazer o balanço e ver qual tem mais base para você acreditar, ok? Essa é uma vantagem, porque você não tem só uma informação teológica, você tem todas. Porque quando você vai para uma faculdade denominacional, eles só te dão uma visão teológica. Aqui a gente apresenta todas. Mas também, eu não vou fazer ênfase em nenhuma para não forçar você a acreditar naquilo que eu creio. Preste atenção nisso aqui. Versículo 28. Pedro disse, se és tu, manda que eu vá. Jesus disse, vem. Tem duas expressões no grego. A primeira expressão é logos. A segunda expressão é rema, ok? Amém, Gislaine? Preste atenção. Anote isso aqui. Existem duas palavras. A palavra logos e a palavra rema. As duas significam palavras. Só que uma é palavra de comunicação e a outra é palavra de autoridade. Vou repetir. A palavra logos é a palavra de comunicação. Quando você lê João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra ali no grego é logos. No princípio era o logos. O logos estava com Deus e o logos era Deus. Esse logos é de comunicação. Comunicação racional. Comunicação de mente. Da onde vem a palavra logia. Da onde vem a palavra lógica. Ok? Lógica, logia, de teologia, de ontologia, de cristologia, vem dessa palavra logos. Logos é comunicação entendida, racional, ok? A palavra rema também significa palavra, só que é palavra de quem tem autoridade. Rema é uma palavra de quem tem autoridade. Um juiz liberava uma palavra rema. Ok? Então o logos é a palavra de comunicação, é a palavra intelectual, é a palavra de aprendizagem. E rema é a palavra de autoridade. Quando Jesus diz assim, ó, mestre, manda que eu vá, Pedro está usando a palavra logos. Mestre, manda que eu vá. Aí Jesus usa a palavra rema. Vem. Aleluia. Quem pegou o código aí, solta foguinho aí. Isso, quem pegou o código, solta foguinho. Vou repetir. Pedro solta uma palavra de comunicação logos. Mestre, permita que eu vá. Aí Jesus lança a palavra rema, palavra de autoridade. Vem. Isso é teologia, palavra logos e palavra rema. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Se Pedro chegasse e dissesse, ah, Jesus, é tu? Ah, é tu, peraí que eu vou aí. Pedro ia afundar, gente. Pedro não disse, ah, Jesus, é tu? Então eu vou até aí. Não, Pedro não fez isso não. Pedro disse, mestre, se és tu, manda que eu vá. Mestre, eu preciso de um rema para poder andar sobre as águas. Eu só vou se tu me autorizar, se tu liberar a palavra rema. Para com isso. De só porque Jesus está nas águas, você achar que você pode ir sem o rema dele. Sem uma palavra direcionada dele. Se ele te autorizar, vem, vá. Agora, se ele não te autorizar, vem, não vai não, você vai se afundar. Espere a palavra liberada da parte de Deus para a tua vida. É por isso que muita gente se tropeça, porque quer fazer sem o vem de Deus. Quer fazer sem o rema de Deus.
Deixa o rema ser liberado sobre a tua vida. Ok? E durante esses dias eu tenho recebido muito WhatsApp. Eu tenho recebido muito WhatsApp dizendo: pastor, isso não é um curso de teologia. Está sendo um mover profético na minha vida. Muita gente dentro do curso de teologia recebendo o rema de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo no curso de teologia ele está ligado. Mesmo no curso de teologia ele está esperto para receber o rema de Deus. Jesus disse: vem. Versículo 30. Olha que análise. Eu fiz com vocês a análise geográfica do texto. Fiz com vocês a análise cultural do texto, o horário e o fantasma. Agora eu fiz para vocês a análise linguística do texto, o logos e o rema. Análise geográfica, análise cultural e análise linguística. Estou dando teologia para vocês sem sair da unção do Espírito. Como é que teologia dizia crente? Eu estou dando teologia para vocês dentro de um âmbito espiritual. Teologia não desvia ninguém. A pessoa que faz teologia desvia porque já estava desviada. Aqui está Jane Gomes aí. Jane Gomes também é nossa aluna, já se formou em básico de teologia. Seu certificado está na minha mão, filha. Vai pegar quando? Certificado de Jane já está na minha mão. E ela disse: pastor, teologia não me desviou não. Eu foi mais crente. Está aqui, nossa aluna Jane. Já é formada em básico de teologia. Eu disse: eu fiquei mais crente. Então, se você tem tendência a ser crente, você vai fazer teologia e vai ficar mais crente ainda. Agora eu te aviso também. Se você tiver tendência a ser desviado, você vai fazer teologia e vai desviar. Porque teologia não desvia e nem faz ninguém ficar mais crente. Teologia apenas potencializa, amplifica aquilo que você é. Ok? Vamos lá. Agora uma análise psicológica. Eu já fiz análise geográfico, cultural, linguístico. Agora uma análise psicológica. Olha o versículo 30. Pedro estava dando sobre as águas. Olha o versículo 30 na minha versão. Reparando, porém. Em outras versões diz: sentindo, porém, a força do vento, teve medo. Sentindo, porém, a força do vento, teve medo. Aí, Jane falando aí: eu tô mais crente ainda, pastor. Jane já se formou em básico em teologia conosco. Presta atenção. O problema não tinha vento já, gente. Desde quando Jesus chegou, que se apresentou, que eles acharam que era fantasma, já tinha vento. Já tinha vento. Mas Pedro desce, anda um tempo sobre as águas, e aí o vento já estava lá, mas ele não tinha dado o valor que agora ele está dando ao vento. E ele vai tirar os olhos de Jesus, para dar vazão aos sentimentos do vento. E quando ele tira os olhos de Jesus para valorizar o vento que está sentindo, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Vou começar a fixar alguns comentários aqui para eu conseguir ler, viu? Aí de Gislaine. Preste atenção. Aqui é uma análise psicológica que nós estamos fazendo de Pedro. O que acontece com muita gente é que muita gente dá mais valor ao vento do que ao foco. Ele já estava andando sobre as águas, já tinha vento, mas ele começa a dar mais valor ao vento do que a palavra rema. Jesus tinha liberado uma palavra. Pedro estava andando sobre as águas por uma palavra. Andando por uma palavra. Ok? Ele estava andando sobre o mar por causa de uma palavra. Andando por causa de uma palavra. Escreva aí. Escreva aí. Andando na palavra. Acho que fica mais fácil. Fica menos coisa para você digitar.
Diga andando na palavra, digite aí. Andando na palavra, andando na palavra, andando na palavra. Digite aí nos comentários. Pedro recebeu uma palavra rema, um vem. Ele estava andando na palavra. Andando sobre as águas, baseado nesta palavra. Escreva aí, crente, andando na palavra. Escreva aí nos comentários. Isso aí, andando na palavra. Ele tinha tudo para continuar andando. Só que ao invés dele continuar firme na palavra, ele vai dar atenção ao vento. Ele vai perder o foco de Jesus. Vai perder o foco da palavra que estava sustentando a fé dele para que ele andasse sobre as águas. E ele vai ter o quê? Medo. Ele vai ter medo. Querido, existe dois tipos de medo. Se quiser, anote aí. O medo, ele faz parte da nossa vida. A gente precisa, nós, psicologicamente falando, precisamos de medo. Ok? Por quê? Porque se você não tivesse medo, você fazia atrocidade. Você querer pular de um prédio, você querer colocar a mão no fogo. O medo, ele faz parte do seu sistema emocional. Só que existe dois tipos de medo. Existe o medo preventivo, que é o que te ajuda para você não fazer coisas terríveis. E o segundo medo, que é o medo paralisante. Esse é o problema. Pedro podia estar com medo de andar, mas se ele tinha uma ordem, este medo preventivo foi eliminado pela palavra. Mas agora, porque ele vai dar valor ao que ele está sentindo, ele vai entrar no medo paralisante. E ao invés de andar, vai começar a afundar. Ele vai começar a afundar. Então, cuidado. O medo preventivo todo mundo tem. Mas cuidado para você não ser atacado pelo medo paralisante. Ok? Muita gente quer empreender, mas o medo paralisa ele e ele não empreende. Já era para ter empreendido há muito tempo. Ok? Então cuidado com os medos. E aí eu quero que você agora a gente vai usar uma expressão teológica chamada de análise léxico. Análise léxico. L-E-X-I-C-O. Análise léxico. O que é análise léxico? Isso aqui é hermenêutica de alto nível, viu? Análise léxico é hermenêutica de alto nível. É você entender o sentido daquela palavra. A intenção daquela palavra está sendo escrita. E tem gente que não pega isso. Olha o versículo 30 ainda. Versículo 30. Sentindo, porém, a força do vento, teve medo, começando a submergir, na minha versão. Em outra Bíblia diz, começando a afundar. O que? Em outras versões diz, ir para o fundo. Querido, preste atenção. Pedro afundou. Pedro tinha uma palavra, ele estava andando pela palavra, e mesmo assim andando pela palavra, deu vazão aos seus sentidos e começou a afundar. Só que eu quero que você preste atenção nessa palavra. Pedro afundou. Pedro afundou. Escreva aí, por favor. Desculpe estar te incomodando. Escreva assim, ó. Afundou. Escreva aí. Afundou. Escreva. Afundou. E enquanto você escreve afundou, deixa eu te contar uma coisa. A gente precisa entender o que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia não diz que o filho pródigo, comeu das bolotas que os porcos comiam. Leia a Bíblia direito. Tem pregador que diz,
E aí, o filho pródigo estava lá, cuidando dos porcos. E cuidando dos porcos, ele olhou aquela lavagem que os porcos comiam. E aí o filho pródigo foi lá e pegou aquela lavagem e comeu a lavagem dos porcos. Que isso, pregador? Oxente! Aonde? Tá escrito isso na Bíblia não, pregador. O filho pródigo foi lá, pegou a lavagem e comeu. Tá escrito isso na Bíblia não. A Bíblia diz assim, ó, que vendo os porcos comia, desejava comer as bolotas dos porcos. Em outras versões na Bíblia diz as alfarrobas que os porcos comiam. Alfarrobas era uma fruta que era arrancada do pé, amassada e dada para os porcos comer. Se ele quisesse comer daquela fruta, ele não precisava comer junto com os porcos, era só ele arrancar a fruta e comer. Só que a fruta é muito seca. É uma fruta muito seca para se comer. A Bíblia diz que ele não comeu das bolotas, ele desejou comer das bolotas. Desejar comer é uma coisa, comer é outra. Fique ligado, pregador. A Bíblia não, você não pode dizer que ele comeu das bolotas, que ele comeu da comida dos porcos, porque a Bíblia não diz, a Bíblia diz que ele desejou. Olha como é que a águia faz. A águia ensinando o seu filhote a voar. Ela coloca o filhote em cima da asa e vai voando. Quando ela chega a uma certa altura, ela faz assim, ó. O filhote está aqui, ela faz assim, ó. Aí o filhote cai. Aí o filhote tenta voar. E ela fica olhando. Se ela pressentir que o filhote... Olha eu imitando o filhote a voar. Oh, meu Jesus amado. Tem crente que se escandaliza comigo. O problema é seu. Vai cuidar da sua vida. Aí, se a águia pressentir que o filhote vai se esborrachar, ela dá um mergulho e com as garras dela, ela segura o filhote. Meu Deus. A águia permite que o filhote caia, mas não permite que ele se esborracha. O filho pródigo pode até desejar comer das bolotas, mas não vai comer das bolotas. A águia pode até cair, mas não vai se esborrachar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Desejar comer não é comer. A filhote cai, mas a águia diz, tu vai cair, mas não vai se esborrachar. Por que eu falei, escreva afundou? Porque é poderoso isso. A Bíblia diz que ele afundou, mas a Bíblia não diz que ele se afogou. Porque Jesus estava lá e ele clamou por Jesus. E escreva isso aí. Aonde Jesus está, afunda, mas não afoga. Afunda, mas não afoga. Você pode ter chegado nessa live aqui e pode estar até afundando. Mas Jesus está usando essa aula de teologia para te dizer, você chegou aqui afundando, mas a minha mão está aqui para te dizer, tu vai afundar, mas não vai se afogar. Pedro afundou, mas não chegou a beber água não, meu irmão. Afundar é diferente de afogar. Antes que Pedro se afogasse, Jesus pegou a mão dele. Jesus pegou a mão dele e levantou. E assim diz o Senhor, afunda, mas não afoga. Afunda, mas não afoga. Pode até cair, mas não vai se esborrachar, porque a águia vai te sustentar com as garras dele. Isso é uma interpretação léxico. Você entender realmente o que a palavra diz. A palavra afundar não é afogar. Submergiu, mas não bebeu água. Tem gente aqui que chegou nesse curso de teologia e está assim, oh, meu Deus do céu. Você tá afundando, mas Deus está usando essas aulas para te dizer, eu vi você afundando. Estou usando essas aulas para te dizer que você se afundou, mas não vai se afogar. Minha mão está aqui. Ok? E aí, olha o que diz o texto.
para terminar, que eu já passei da hora. Para terminar, versículo 31. E prontamente Jesus estendeu a mão e o tomou. Versículo 32. Subindo ambos ao barco. Subindo ambos ao barco. Pega isso aqui, crente! Pedro tinha tudo para não afundar. Tinha tudo para não afundar porque ele tinha uma palavra. E mesmo assim, com a palavra, ele afundou. Mas agora Jesus diz assim, ó, Pedro, vem cá. Pega ele pela mão, levanta ele e diz, me dê a mão e vamos voltar juntos para o barco. Querido, Pedro andou sobre as águas 2 vezes. Pedro andou sobre as águas 2 vezes. Na primeira, ele andou pela palavra. Mas nessa segunda vez agora, Jesus disse para ele, Pedro, não era para você ter afundado, Pedro. Pedro, não era para você ter afundado, Pedro, porque tu tinha uma palavra. Eu disse, vem, eu liberei o rema. Mas tu afundou. Mas agora tu não vai afundar mais, Pedro. Porque agora tu vai andar não só com a palavra, tu vai andar com a presença. Eu vou com você junto ao barco. Pedro andou a primeira vez com a palavra e a segunda vez ele andou com a presença. Ele andou com a palavra, ele andou com a presença. Que você que está aqui, que é crente, recebeu uma palavra de Deus, e mesmo recebendo essa palavra, acabou naufragando na fé, Deus hoje está te dizendo, vou te pegar pela mão, e você não vai afundar mais, porque você não vai apenas andar pela palavra, mas você vai andar na minha presença. Tu vai andar com a presença. Tu vai andar com a presença. Deus te abençoe. À noite, cheguem cedo. Porque no primeiro horário da aula de hoje eu vou explicar como você faz para receber o seu certificado. O certificado, gente, vai no e-mail. O certificado vai no e-mail. Ok? Então eu vou te dar hoje à noite qual e-mail você vai mandar. Se você chegar atrasado, você vai perder as orientações. Ok? Então 21 e 27. 21 e 27. 9 e 27 da noite vamos ter a última aula. E eu vou te explicar no início da aula. Se você chegar atrasado, você vai perder. Como é que você faz para mandar o seu e-mail e receber o seu certificado? Pastor Glaucio, eu não tenho e-mail. Seu primo tem. Eu não tenho e-mail. Sua prima tem. Eu não tenho e-mail. Seu filho tem. Seu neto tem. Seu irmão tem. Pode mandar no e-mail de qualquer pessoa. Basta mandar o e-mail certo. Porque nesse e-mail que você vai mandar, é nesse e-mail que você vai receber o certificado. Tereza, eu tenho culto. Ô, minha irmã, acaba o culto, sai correndo. Você fala, meu irmão, acabou o culto, você já fica assim, ó. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, chegou todo. Você, pum, recebe a bênção apostólica e corre para casa. Ok? O horário das 21 e 27 é exatamente por causa do culto nas igrejas. Agora eu não tenho corpo. Se acaba o culto e você quer continuar papeando. Né? É até bom, é muito bom papear com os irmãos, é excelente. Não estou falando você, Tereza, não. Só estou usando a expressão de Tereza, viu, gente? Estou aproveitando a oportunidade dela. Eu uso você falando todo mundo. Ok? Então, você chegue cedo para saber direitinho. Eu não sei eu não sei qual é o horário do culto se vocês terminam aí. Né? Aqui na Bahia, a gente tem o costume de terminar o culto 8 horas. Tem estado que termina 9h30. Tem culto que o fogo está descendo, vai para 10 horas. Aí, o que eu posso fazer? O nosso diretor do instituto, que hoje ele vai se manifestar no grupo, que é o nosso irmão Júnior, nosso diretor administrativo,
O nosso diretor administrativo, ele dorme cedo. E eu estou sacrificando ele, que ele está tendo que ficar até tarde acordado por causa das aulas, entendeu? Ele está fazendo esse sacrifício por causa de vocês. Isso aí, sai do culto e vem correndo. Correndo, misericórdia, aqui é 10 horas. Isso não é um culto, é uma vigília. Aqui na Bahia, como nós estamos em toque de recolher, os cultos estão tendo que terminar às 19h30. Aqui na Bahia, por causa do toque de recolher. Em algumas cidades, não em todas. Ok? Acabou o culto, meu irmão. Sai correndo. Acabou o culto, sai correndo para não perder nada, porque eu vou falar sobre o certificado no início. Ok? Ok? Sai correndo, Tereza. Chegou 10 horas, você liga. Aí, ó. Júnior dizendo, geralmente ele dorme no horário que a gente está começando as aulas, é o horário que ele dorme. Mas ele está fazendo esse sacrifício por vocês. Ele está fazendo esse sacrifício aí por vocês. É o nosso diretor administrativo do instituto, ok? É o homem que todas essas questões da internet, de tudo aí do instituto é com ele, ok? Deus abençoe. Então até mais tarde. Ó, gente, presta atenção. Se demorar um pouquinho é porque às vezes para eu entrar no YouTube tem essa dificuldade do YouTube, ok? Tem essa dificuldade aqui do YouTube, mas aí, se demorar, não fique apavorado não. A gente vai começar, ok? Pode demorar uns 5 minutinhos por aí, mas a gente começa. Deus abençoe. Até mais. Não vou tirar print não, porque eu já estou com muito print. Tá cheio de print. Cheio de print, ok? Porque quando passa 1 minuto, gente, já tem gente me mandando mensagem. Pastor, estou esperando. Já passou 1 minuto. Calma, gente. Demora um pouquinho, mas começa, ok? Deus vos bendiga. A paz do Senhor Jesus. Sim, hoje à noite também, perfeito. Cadê quem foi que falou aqui? Edivan Toledo. Hoje à noite eu vou explicar sobre como é que você vai receber o certificado gratuito. Claro, muita gente me pedindo. Vou explicar quem quiser entrar na nossa instituição e fazer o básico em teologia, ok? Para quem quiser fazer o básico de teologia, eu também estarei explicando hoje à noite também como é que você faz para participar do nosso curso básico em teologia. Amém? E ficar cada vez mais crente, porque teologia não desvia ninguém. Deus vos bendiga. Hased Shalom.